capítulo 11, versículo 7. Localize, por favor. É que eu ia até umas 5h30, pastor. Um pouquinho mais, né? Uma meia horinha aí, uma meia horinha está de boa. Uma meia horinha não está de boa e nós ouvimos um pouquinho essa palavra, tá bom? E você não faz ideia, está desde ontem latejando no meu coração. E antes de eu ler aqui, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Eu digo sem medo de errar. E essa palavra aqui, ó, vai ter endereço. Bom? Ela está endereçada. Daí depois eu me entro dentro do carro, me vou, viajo pelo menos 500 quilômetros. Ninguém me acha mais, mas a verdade vai ficar aqui. Tá? Quem quiser fazer alguma pergunta tem que ser pelo WhatsApp. Porque depois ninguém me pega mais, mas a verdade vai ficar aqui. Bom, mas fica tranquilo aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 11, e o versículo 7 em diante. Localiza aí, por favor. Meus irmãos, para nós ganharmos tempo aqui, ó, enquanto eu procuro em 1 Samuel 11, 7, ó, tomei nota aqui. Obrigado, tá bom, pelas participações que eu tive aqui desde ontem, juntamente com vocês. Muito obrigado, pastor Jaciel e a sua estimada esposa, irmã Andréia, que carinhosamente alguns chamam de Deia. Só que tem uma Deia em casa, a qual é o meu caso também, para saber quão maravilhoso é ter ao lado uma Deia. Estou morrendo de saudade da minha Deia também. Eu sou grato, tá, pastor, pela vida de vocês, tá bom? É o pastor Maio, que é um amigo de muitos anos, grande pregador, amigo mesmo de verdade. Obrigado por mais um ano ter um espacinho no carro ali para mim. E eu sou grato a Deus. Quando eu cheguei em janeiro, meus irmãos, eu estou preparando a minha agenda anual, viu? Estou preparando, mas eu ligo para ele, ou quando a gente se encontra, eu digo, pastor, qual é a data de Rio Grande em julho? E ele já vou me informar. E quando ele sabe da data, já passa para mim e eu deixo agendado. Tem um congresso hoje acontecendo na sede, onde ali pastoreamos em Capão da Canoa, mas eu não abri mão de estar aqui essa data com vocês. Tá bom, meus irmãos? Obrigado, pastor, e conte sempre comigo, tá bom? Também, parabéns, pastor Vander, pelos 88 anos de idade. Deus abençoe. Pastor de Pelotas, que todo ano passa a Macedônia, está aí conosco. E a gente se encontra lá em Bagé também, né? Bagé, Dom Pedro, a gente se encontra por lá. E o nosso irmão Alex, que nos cedeu ali. Que hospedagem top, hein? Meu Jesus amado. Que hospedagem maravilhosa. Deus abençoe, tá bom? A sua vida. E continue abençoando em todas as áreas, tá bom, meus irmãos? Quem encontrou aqui 1 Samuel, capítulo 11, o versículo 7, diz aí amém para eu ver. Amém. Diz assim, ó: vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Bom, 2 Samuel, falei primeiro, se eu falei primeiro, perdão. Então acha aí 2 Samuel. Tá? São duas livros que pode acontecer, tá bom, meus irmãos? Pode acontecer de alguém, pode acontecer, tá? Isso aí eu já vi muita gente se confundir, mas obrigado, pastor, por avisar aí, tá? 2 Samuel 11, o versículo 7. Agora sim, quem encontrou, diga amém. Amém. Então vocês queriam me agradar naquela hora, dizendo que amém, acharam, né? Assim diz o texto, ó: vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. 3 perguntas, né? Versículo 8: depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Versículo 10: e fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Versículo 11: e disse Urias a Davi: a arca
Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa, vírgula, para comer e beber e para deitar com minha mulher. Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Te assenta aí, meu irmão. Oh, glória. Te assenta aí, fica bem à vontade. Eu estava com muita vontade de contar uns testemunhos aqui, meus irmãos. Dos 10 anos e meio que eu passei aí em campo missionário, aí pastoreando igreja, tá bom? Tenho muita vontade aqui e sei que você quer ofertar muito mais, mas eu preciso nesta tarde aqui, nesse princípio de noite, pregar essa palavra. Pois bem, quem sabe nesse princípio de tarde aqui, nesse final de tarde, você deve estar perguntando, essa é uma das histórias mais conhecidas de Davi. E é uma verdade, meus irmãos. Tiramos pelos Salmos, 91, Salmos 23, salmos lindos que Davi ali ele escreveu e ficaram marcados nos anais da história da terra. Sem dúvida, pastor Michael, sem dúvida, o pecado que Davi cometeu, o adultério de Davi, ele ficou marcado. Mas quem foi este homem? Quem era esse homem que cometeu este grande pecado que você conhece muito bem? Pecado de Davi. Pois bem, esse homem, meus irmãos, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Pois o texto diz que Davi era um homem. Quando Deus achou Davi, Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele ficou conhecido pelas grandes conquistas, pelas grandes vitórias. É muito comum no nosso meio, meus irmãos, na igreja, as crianças, crianças pequenininhas, as professoras fazem questão, pastores, de ensinar a história de Davi e Golias. São as histórias mais ensinadas para as crianças. É a história de Davi derrubando aquele gigante Golias, juntamente com a história de Noé entrando na arca com os bichinhos. São as duas principais histórias que as professoras fazem questão de contar para as crianças. Pois bem, Davi, ele ficou muito conhecido pela grande vitória, daquele gigante que caiu, que tombou pelas mãos de Davi. Após aquele episódio extraordinário de Davi, ele mata Golias. Todos nós sabemos que Davi começou a se destacar. Cada batalha que Davi ia, Davi voltava vitorioso. Davi, lendo a biografia, pastor Jaciel, lendo a história de Davi, quando eu li a história de Davi, a biografia de Davi, eu descobri, meus irmãos, que somente lendo sobre a biografia de Davi, nós vamos aprender a vencer a carne e a vencer o medo. Pastor, eu ainda não entendi. Vocês lembram do testemunho de Davi? Quando Davi foi até Saul e ele testemunhou que ele estava no campo pastoreando as ovelhas do seu pai, e ele vai contar ali pelo menos dois testemunhos. Quando ele conta o testemunho de matar o leão, e também conta o outro testemunho, para mim formando dois testemunhos, de matar o leão e também matar ali o urso. Se você pegar e se você for estudar sobre esse testemunho de Davi, e se você for pegar o nome desses dois animais na Bíblia, urso e leão, você vai descobrir que esses dois animais aqui representam uma força, meus irmãos, tenebrosa na Bíblia. Por quê? Porque o urso, na analogia bíblica, ele representa toda a força da carne. E Davi, no seu testemunho, pastor, ele vai dizer que ele matou a carne. E ninguém derruba gigante sem antes matar a carne. Bota atenção para cá. Ninguém vai derrubar gigante sem antes matar a carne. Eu vou repetir mais uma vez. Se você não é aquela pessoa que mata a sua carne com jejum, com oração, não se meta a derrubar gigante,
ele não vai cair. Aleluia! Aleluia! Pois bem, pois Davi no seu testemunho, pastor, ele vai dizer: eu matei o urso. E outra coisa, eu matei sem ter nada na mão. Você não precisa estar copiando ninguém. Você não precisa estar inventando nada para matar urso, para matar carne, meus irmãos. O segredo é: entra no quarto e fala o segredo com teu pai, e o teu pai vai te conceder. Meu Deus do céu! Aleluia! Já vou chegar lá. Estão inventando e criando muita coisa para matar a carne. Mas a carne, meus irmãos, Davi, ele venceu sem ter nada nas mãos. Não precisou de muita coisa, só precisou da fé no Criador que eu havia chamado. Pois bem, fica tranquilo aí, porque eu sei que tem interesse. E não fica chateado, meus irmãos, porque eu estou falando aqui umas verdades, tá bom? Tem gente que não mata mais a carne e quer se meter a besta e derrubar gigante. Perdão da minha expressão, não vai cair nem demônio pequeno, se é que existe. Quanto mais demônio grande, quanto mais demônio forte. Aleluia! Pois bem, pois Davi, após ter dito, pastor, que matou a carne, eu imagino que o Saul, ele se interessou e chamou a atenção de Saul. Continua aí, moço, continua esse teu relato, porque está interessante. Daí Davi vai dizer: também numa outra ocasião, numa outra oportunidade, eu pastoreava as ovelhas do meu pai, e veio um leão, e da mesma forma que eu fiz com o urso, eu fiz com o leão, eu também matei o leão. Você lembra que eu acabei de dizer que o urso representa toda a força da carne que precisa ser amordaçada, que precisa ser morta. E o leão, na analogia da Bíblia Sagrada, o leão representa o medo. Ninguém vai derrubar gigante sem antes matar esse medo. As pessoas, pastor Michael, estão com medo de ofertar, estão com medo de contribuir, estão com medo de dizer: eis-me aqui. É escasso hoje, pastor, um casal de missionário que esteja disposto a dizer: eis-me aqui. Mas no nosso tempo, né, pastor, não é que nós somos melhor do que ninguém, mas tinha fila no departamento. Por quê? Porque eram homens e mulheres que não tinham medo, manda esse medo embora. Olha aqui para mim, Vasco, o que te vier as mãos para fazer concernente ao reino de Deus, faz. Não atrasa mais nenhum projeto, não atrasa mais nenhuma obra. Deus mostrou nessa tarde o medo te cercando e a carne quer se aproximar. Mas nesta tarde, meu filho, mata a carne e manda o medo embora, porque eu te quero derrubando gigantes. Assim diz o Senhor. Eu já vou entrar no texto, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui muito categórica: como é que está o teu confronto contra a carne e o medo? Aleluia! Aleluia! Vou perguntar de novo, já vou entrar no texto. Como é que está o teu confronto? Porque a carne e o espírito luta direto. Dobra com atenção. Deus está me levando para um lado ali que eu queria escapar, eu queria fugir. Estou com vontade ali de dar para dentro do carro, fechar ali, pedir para o pastor travar e eu ficar pregando de lá, meus irmãos. Porque eu vou falar aqui nessa tarde, nesse congresso de missões. Ninguém faz nada para Deus sem antes matar a carne e sem antes matar o medo. A carne e o espírito lutam 24 horas. E quando se fala de carne, fala de pecado.
E para quem anda brincando com o pecado, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. O pecado não morre. Pecado não morre. Se tiver alguém para contestar e provar para mim que pecado ele morre, ele não morre. Pecado ele é amordaçado através de oração, através de jejum, através de fidelidade. Você vai amordaçar o pecado. Mas se você parar de jejuar, parar de orar, parar de ler Bíblia, parar de ser fiel, o pecado ressurge. Ele não morreu, ele está amordaçado, pastor. Então não brinque com o pecado, porque a qualquer momento ele pode ressurgir, porque ele não está morto, ele só está amordaçado. Eu já vou entrar no texto. Pecado tem que estar amordaçado através da santificação, jejum, oração. Se você parar com isso, o pecado lhe ressurge. E teu estado se torna pior do que o primeiro. Existe uma doença que foi descoberta na década de 80, que ela não tem cura. Ela hoje é controlada por um coquetel, viu? O coquetel vai mantendo ela amordaçada. Deixa eu te falar nessa tarde aqui. O pecado, meus irmãos, para você manter ele amordaçado, tem um coquetel para você nessa tarde. Existe aqui um coquetel, meus irmãos. E nesse coquetel, os ingredientes tem que ter santificação, tem que ter, meus irmãos, jejum, tem que ter. Faz um coquetel hoje aí, crente. Toma esse coquetel hoje aí, para manter o pecado amordaçado. Aleluia! Ecoando aí, pastor Jacé. Olha a voz da rola ecoando aí. Quem está disposto nessa tarde a tomar esse coquetel de jejum, oração, vencer o medo, vencer a carne e deixar esse pecado amordaçado debaixo dos teus pés. Aleluia. Eu quero chegar lá. Aleluia. Vamos lá. Pois bem, pois Davi, após pastor Michael vencer esse desafio contra o gigante Golias, Davi, ele se destaca ao longo dos anos, obreiros. Ao longo dos anos, Davi, ele vai se destacando em muitas batalhas, em muitas conquistas. Ao longo dos anos, Davi, este homem aí, ele vai formar cerca, meus irmãos, de 37 homens. Pastor, 37 homens? Esse era todo o exército de Davi? Não, o exército de Davi tinha uma multidão. E eu descobri lendo a biografia de Davi que qualquer soldado de Israel que ia para a batalha, quando eles queriam ir para a batalha, queriam uma inspiração, olhavam para Davi, pastor. Davi, ele era uma inspiração para qualquer soldado que ia para o campo de batalha. E coisa mais gratificante, pastor, é quando a gente olha para alguém e busca inspiração. Tem inspiração. Eu digo aqui, meus irmãos, sem medo de errar, quando eu olho para vocês, eu busco inspiração. Eu olho para esse pastor aí, ó, que completou 88 anos de idade. Eu olho para ele, irmão, e busco o quê? Inspiração. E me pergunto, pastor, quem dera chegar aos 88 anos na casa de Deus, orando, buscando ao nome santo do Senhor. Isso é inspiração. Mas está escasso hoje nos nossos dias pessoas que sirvam de inspiração. Pois bem, tome a sua atenção para cá, pois os soldados de Israel buscaram em Davi, pastor Michael, uma inspiração para ir para a batalha. Este mesmo Davi, esse Davi que vai cometer um pecado muito grande,
ele formou, pastor, cerca de 37. Alguns vão dizer que é 37, mas há quem diga que Davi formou cerca de 40 valentes. Eu achei aqui cerca de 37 homens que foram intitulados os valentes de Davi. Desses 37, pastor Maicon, oh glória a Deus, desses 37, 3 provaram uma lealdade tremenda. Quando um dia Davi disse: quem me dera beber da água da fonte que está lá na entrada de Belém. Os soldados, pastor Maicon, escutaram Davi fazendo essa petição e arriscaram a vida. Sabe o que aqueles homens fizeram? Eles romperam o exército inimigo somente para pegar água para Davi, para saciar a vontade do rei. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa tarde. Será que hoje aqui, meus irmãos, eu encontro 3 pessoas que estão dispostas, após esse culto aqui, após esse congresso de missões, eu só quero 3 que estejam dispostos, pastor Maicon, a romper as barreiras do diabo e resgatar as almas que estão aprisionadas. Oh, glória a Deus! Será que tem aqui nessa tarde pelo menos 3 pessoas que têm a vida só para saciar a vontade do Rei Jesus? Qual é a vontade de Jesus? É que cada um de nós vá buscar as almas que estão perdidas. Será que ele encontrou Deus? Lá atrás eu sempre encontrei, pastor. Eu só quero 3. Se tiver 3 aqui, eu já estou satisfeito. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Mas eu preciso de alguém disposto aqui, ó, para entrar nas fortalezas do diabo e arrancar as almas que estão perdidas. Pastor falou, você falou em abraço. Prepare-se para entrar, manda aí, pastor. Deus vai te dizer. Prepara para abraçar até mesmo quem te prejudicou, até mesmo quem te feriu, pastor. É o que Deus me mostra. E tu irás abraçar, e após esse abraço terás ao teu lado um braço direito, assim que diz o Senhor. Oh, glória a Deus, até. A história é linda, pois Davi, meus irmãos, ao longo da sua trajetória, formou esses valentes. Você for ler a história dos valentes de Davi, você vai ficar impressionado com a maneira que Davi formou e preparou esses homens para a batalha. Pois bem, Davi começa a se destacar em todas as suas batalhas, em todas as suas guerras. Davi, ele volta vitorioso. Só que tem uma coisa, meus irmãos, tem um período, naquele tempo havia uma estação, pastor Maicon, havia uma estação naquela época, nos tempos de Davi, que os reis saíam para a batalha, os reis saíam para a guerra. A época era a primavera. Não me pergunte por quê, se era por causa do clima, provavelmente, mas era uma norma naquele tempo. A época da primavera, os reis saíram com seu exército para ir para as batalhas. Todos nós sabemos que existem 4 estações, não é verdade? As 4 estações, elas são contadas como o verão, nós temos o outono, nós temos o inverno e nós temos a primavera. Meus irmãos, dessas 4 estações, meus irmãos,
As pessoas escolhem para demonstrar um período de romantismo. Pastor, onde é que quer chegar? É justamente aqui. Existem pessoas, existem casais que esperam certas estações do ano para demonstrar um ato de amor, para demonstrar um ato de romantismo, meus irmãos. Pastor, aonde é que tu quer chegar? Funciona mais ou menos assim. A época de Davi era a época de estar na batalha. Só que o Davi, meus irmãos, ele não foi para a batalha e foi dar uma de romântico, foi dar uma de garanhão. Pastor, como é que é? É justamente aqui que eu queria chegar. Era para o Davi, pastor, está na guerra, está na batalha, mas ele foi dar uma de romântico, foi dar uma de garanhão. Pastor, aonde é que quer chegar? Eu quero dizer uma coisa aqui nesta tarde, e o que eu vou falar aqui está endereçado. Este Davi aí, para quem não sabe, meus irmãos, oficialmente era marido de 8 mulheres. A primeira esposa de Davi oficialmente foi Mical, a filha de Saul, e a última das 8 foi a Betseba. As outras 6 você tem que você pesquisar. Davi, ele tinha à disposição dele cerca de 8 mulheres oficialmente. Mas na primavera, na época que Davi tinha que estar na batalha, ele estava sozinho dentro do quarto. E eu vou lançar uma pergunta no ar aqui nessa noite e nesta tarde, e não estou nem aí, porque vai ter endereço. Me responda uma coisa: o que um homem casado, meus irmãos, faz sozinho dentro de um ambiente, dormindo até tarde? Eu vou falar, pastor. Vou falar mais calminho para você entender. De repente eu vou falar aqui com mais eloquência. Alguém, não entendi o que ele falou. Por que um homem casado, em época de batalha, em época de guerra, estava fazendo sozinho dentro de um quarto? E se você ler o texto, a Bíblia diz que Davi levantou tarde. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. O homem da casa, ele é ou não é o provedor da casa? Como é que é, pastor? A mulherada vai na glória, né? Meus irmãos, provedor da casa, ele não pode ter essa liberdade, meus irmãos, de levantar 11 horas da manhã, de levantar meio-dia. Provedor da casa, ele não tem esse direito de ver a mulher sair 7 horas para pegar e 7h30 no serviço. Dependendo do trabalho, tem mulher que 5 horas da manhã já está preparando ali a comida para almoçar meio-dia no trabalho. Homem nenhum tem esse direito de ver a mulher sair 6 horas para ir trabalhar e ele ficar deitado até as 11. Você é o provedor da sua casa. Você é o provedor da sua casa. Aí, pastor Maio, vou entrar numa área interessante aqui, depois já vou chegar onde eu li. Daí acontece muitas vezes, meus irmãos, de um bonitão, ele já não está mais lutando contra a carne nem contra o meio, já está atirado. Mas a mulher levanta cedo e a mulher vai trabalhar e ele fica em casa. O que o provedor da casa fica fazendo sozinho em casa? Eu sei o que ele fica fazendo. Fica dando lugar do inimigo entrar e destruir a vida dele. Daí acontece muitas vezes, irmã Andréia, de repente não vai ter alguém desse nível aqui, né? Mas eu estou pregando. Daí acontece muitas vezes da mulher se levantar, arruma todas as coisas, ele está lá em época de frio, só com o narizinho para fora,
e a mulher já está se virando para ganhar o dia. E quando a mulher vai sair, ele grita, não vai nem te dar um tchau, e ela não dá. Ela bate a porta porque ela já sai brava, ela já sai reinando, porque ela não aguenta ver, pastor, ela sair para trabalhar e ele ficar em casa. Mas pastor, tu está me interpretando mal, a porta está fechada, não tem trabalho, eu não vou aceitar isso aí. Por quê? Levanta sendo com ele e diz assim, mulher, vou tomar um café contigo, vou te levar no serviço e vou procurar um trabalho. Começa a fazer uma presença para ela assim, ó. Se a porta está fechada, está sem serviço, e ela está nativa, de manhã cedo pode estar caindo neve, frio de rachar, vento, vocês têm ido ano aqui, vento daqueles tenebroso, mas levanta primeiro do que ela. Está desempregado, mas levanta primeiro do que ela. Prepara um café, deixa ela se acordar com o barulho da chaleira chiando. Oh, glória a Deus. Prepara aquele café para ela. Quando ela se levantar, a mesa já está pronta. Tu vai ver que o negócio vai mudar lá. Daí tu vai dizer, minha esposa, eu vou sair contigo, eu vou te levar no serviço, e após te levar no serviço, eu vou procurar um trabalho para mim, porque eu sou o provedor da casa. Nós somos o provedor da casa. O Davi, pastor, o Davi não estava nem aí, mas o Davi levantou tarde e foi dar uma passeada no terraço. Eu fui estudar, pastor, sobre o terraço do quarto do palácio aonde Davi estava, e eu descobri que aquele lugar era um lugar estratégico que só o rei tinha para ter uma ampla visão. Ninguém mais tinha este lugar estratégico. E Davi, meus irmãos, o provedor da nação, o rei da nação, acordou tarde, daí foi dar uma passeada, e vai entrar em cena uma certa mulher por nome de Betseba. Quem é que nunca ouviu falar desta mulher? Alguns teólogos, ou quem sabe alguém que está aqui, vai dizer que até que Betseba ali é vítima. Eu tenho a minha opinião, embora alguém diga que ela é vítima, ela tem culpa também, porque ela não podia, pastor, estar naquele lugar se banhando para o homem enxergar ela. Então assim, né? Quando eu estava falando aqui sobre o homem provedor da casa, os homens meio que baixaram a cabeça, e a mulherada estava dando glória a Deus. É isso aí. Mas se eu disser que mulher também tem como no cartório, e se eu disser que também tem mulher que não vigia e faz tudo para derrubar um obreiro, deixa eu falar uma coisa aqui antes de eu orar. Nós, como homens de Deus, temos que cuidar, cuidado, meus irmãos, aonde Deus nos colocou, porque alguém que está embaixo é só não mostrar na nossa cara que puxa o nosso tapete e nos derruba rapidinho. Nós temos que andar em vigilância. Ela não tinha, pastor, ela também tem culpa. Eu já me deparei com pessoas que defendem que ela não, a Betseba foi vítima. Pode ser vítima, mas ela teve culpa, pastor. Ainda mais, vai aumentar, meus irmãos, a minha certeza que ela tem culpa, quando Davi manda lá chamar ela. Sabe o que ela faz? Ela vem, meus irmãos. Então ela tem culpa. Ela era casada, poderia calçar o pé e dizer, ele é rei, mas eu não vou. Ele é rei, mas eu não vou, porque eu sou casada. Tu é casado, tu é casada. Não cai no laço do diabo. Tu tem uma esposa, tu
Vocês conhecem esse ditado? Eu conheço o Brasil de ponta a ponta. E esse ditado aqui, ele circula. O que um não quer, dois não faz. Jesus. Oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Davi foi da onde romântico, pastor? Na primavera. Mas ele foi da onde romântico no endereço errado. Você, esposa, seja romântico, mas você já tem um endereço. Quem é a tua esposa, é o teu cônjuge. Seja romântico com ela, não mude de endereço. E você, mulher, você é missionária, você tem um endereço para se apresentar. Quem é o endereço? É o teu esposo. Eu já vou orar. Sei que daqui a 5 minutos nós vamos ficar em pé. Todos nós sabemos que Davi comete esse grande erro, peca. Ai, meu Deus do céu. Vocês notaram aí que eu nem comecei a pregar sobre Urias, né? Ele vai estragar o relacionamento de um soldado leal. Porque quando Davi aponta com Betseba, manda ela se limpar daquela impureza e manda ela de volta, ele vai armar uma estratégia e o João orar. Manda chamar Urias, um soldado leal, fiel ao rei. Que eu li para você, Davi manda chamar, porque Davi, que ele armou toda uma estratégia, mandou chamar, cumprimentou, fez perguntas. Porque tem muita gente que está tirando lábia, meus irmãos, mas nada fica encoberto. Está fazendo cá com lábia, mas nada fica encoberto e oculto. Davi diz: olha, pega a casa lá, lava os teus pés, come, bebe, te deita com a tua esposa. Olha a estratégia, você conhece a história. E o soldado leal não vai para casa, fica na porta do palácio. Daí alguém passa e vê Urias ali e vai procurar Davi. Sabe o Urias que tu mandou ir para casa? Não foi. Está ali na frente do palácio, está ali deitado ali, não foi para casa. Davi manda chamar. Meu Deus do céu. E Davi diz: tu não veio de uma jornada, não tens que ir para casa, tomar um banho, beber, comer, estender com a tua mulher. Agora olha aqui a lealdade de um soldado. Ele diz assim: ó, o meu senhor, meu comandante, está lá junto com os soldados, estão lá no campo, estão lá em tenda, a arca está lá. Como eu poderia, meu Deus do céu, pastor, olha aqui, pastor, desde a manhã pensando na história. Como poderia eu ir para minha casa, comer, beber, deitar com a minha mulher, meus irmãos? Como ele falou isso, eu entendi que verdadeiramente o coração de Urias estava no campo de batalha. Quando ele disse isso, pastor, como poderei eu comer, beber, deitar com a minha esposa, sendo que os meus irmãos estão no campo de batalha? Quando eu li isso, eu cheguei a uma conclusão, que o coração de Urias estava na guerra. Quando eu passo 2, 3 dias viajando, que eu estou chegando, quando eu estou perto da minha cidade, eu já digo: mulher, estou chegando, porque a vontade de todo homem está ao lado da mulher. Estou chegando, minha esposa, já vou fazer na frente. Mas o Urias, pastor, ele não quis saber da mulher, não quis saber de comer bem, de se alimentar bem, porque o coração dele estava no campo de batalha. Daí, pastor Maicon, de manhã eu estava aqui pensando uma coisa. Tem pessoas, pastor, que voltam no campo missionário por causa de não aguentar a pressão, as lutas, a dificuldade. E tem pessoas que estão arrancadas dos campos por força humana. E Urias foi arrancado do campo. Mas não adianta alguma força humana nos arrancar do campo. Por quê? Porque o nosso coração está no campo. Fica de pé comigo nesta tarde, nesta princípio de noite. E eu sei que tem alguém aqui nesse princípio de noite que você foi arrancado de uma função, você foi arrancado de um campo de batalha.
batalha, mas o teu coração está lá. O teu coração está no campo de batalha. E coisa ruim, irmã Andréia, é quando somos arrancados de um campo de batalha por força humana. É terrível, pastor. Eu já passei por isso, sei como isso dói. Mas olha só, o texto diz que Davi, ele apronta tudo aquilo, aí dá uma sentença, faz uma carta, e o próprio Urias está levando a carta com a sentença de morte dele, né, pastor? É o que a Bíblia diz. Davi armou uma estratégia para o Urias ficar na frente do campo de batalha, aleluia, para ele tombar, para ele morrer no campo de batalha. E morreu Urias. Eu acredito, né, pastor Maico, que morreu sem saber que a pessoa que ele tanto amava e admirava havia amado tudo aquilo pelo morrer. Isso foi demais, pastor. Morrer sem saber que quem armou tudo aquilo foi alguém que ele tanto admirava. Isso dói demais, pastor. Quando eu vejo uma atitude dessa de alguém que a gente tanto. Imagina o senhor apontando alguma coisa para mim. Imagina, tanto que eu admiro. Não estou aqui me bajulando, não, que sabe disso. Imagina eu saber que o senhor, o Elvis, apontou alguma coisa para mim. Se eu não tiver estruturado, eu vou me decepcionar. Isso, e o Urias passou por isso. Mas nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Porque eu não vou falar aqui a história da ovelhinha. Mas naquele tempo tinha um profeta, acordou de profeta Natan. Que Deus chamou ele, vai lá ter uma conversinha com o Davi. E vou só resumir a conversa. Natan disse assim, ó: o que tu fez escondido, Deus vai fazer contigo para quem está debaixo do sol enxergar. Então não adianta fazer nada escondido, porque Deus está enxergando. Eu quero orar por você aqui nesse princípio de noite. Quero orar pelos casais aqui. A minha esposa tem uma estação do ano que é o inverno, que ela tira para demonstrar um ato de romantismo. Programa viagem, ela é apaixonada por cenário do inverno, por serra, por neve, por neblina, ela ama. Eu já gosto muito, meus irmãos, da parte do verão, por causa dos acampamentos, eu gosto, mas acompanho ela porque também gosto do gosto dela. Agora cabe a nós nessa última hora, casais que estão aqui, demonstrar ato de romantismo para o nosso cônjuge e tapar os nossos olhos, aleluia, com os dados errados que não nos é permitido. Nós temos nessa última hora alimentar o nosso casamento, a nossa vida conjugal, porque o diabo não está brincando. Cuidado com quem está embaixo. Você chegou num nível, meus irmãos, que quem está embaixo pode te derrubar rapidamente se você não vigiar. Eu descobri pelo menos há uns 6 anos a senha da prosperidade de um casal. É alimentar o teu casamento. É fazer programação financeira com a tua esposa, com a tua família. Esse ano, igreja, eu vou comemorar 25 anos de casado no mês de dezembro. Como eu não sou bobo e não dou brecha para o diabo, quando iniciou o ano, era janeiro, fui lá na CVC em Osório, comprei 2 passagens aéreas, aluguei um hotel 4 dias em uma capital do Brasil. Cheguei em casa, isso era janeiro, vou comemorar só em dezembro. Cheguei em casa e disse, esposa, já está aqui ó, as passagens aéreas, 4 dias em uma capital aqui no Brasil. Nós vamos comemorar os nossos 25, o que é isso? Alimentando o teu casamento. Daí no outro dia, pastor, eu já pude ver ela pesquisando ali a capital que nós vamos ficar 4 dias, o que é isso? Ela já se interessou, em dezembro, mas ele já está se preparando para nós. O que é isso, pastor? É alimentar o nosso casamento. Eu quero orar para os casais nesta noite aqui. Eu quero ver aquele homem romântico hoje aqui nessa noite, que vai pegar na mão da esposa e vai mudar, minha gata, porque os meus olhos é só para ti. E outra coisa, viu?
Eu quero ser provedor da casa. E coisa chata, a mulher sair para trabalhar e ficar em casa. Daí ainda quer beijinho da esposa. Quer que a esposa fale, ai, que coisa lindinha, ele fica dormidinha aí. Capaz, ela vai sair é brava. Vai sair reinando. Vai fraquejar e dizer que o marido tem um infarto em cima da cama, porque ela não aguenta mais. Mas nessa noite, princípio de noite, prova para ela que tu é o provedor da casa. Vem até a frente deste altar de mãos, que eu quero orar por você nesta tarde. Tarde, princípio de noite, está terminando a tarde, está chegando a noite. Oh, glória a Deus, olha que coisa linda. Como é que está esse provedor, irmão? Está abençoado? Não, está, né? Como é que é? E aí que não esteja, né? Que pressão, hein? Como é que está o provedor, irmão? Está bem, né? Está bem, né? A gente provou aqui, né? Está tão abençoado que chegou aqui, ó, pastor. Isso aqui é para o projeto missionário. Isso, eu vou orar. Eu vou chamar ninguém para cantar. Eu vou ministrar uma oração. Esses casais que estão aqui, porque o teu olhar tem que ser para ela e o teu olhar tem que ser para ele. Nós até podemos passear pelo terraço porque temos essa liberdade, mas nós temos que vigiar. Terraço hoje pode ser uma pornografia que está no teu telefone. No teu telefone. O André dizia assim, ó, mas eu não olho, mas está no telefone. Passa, você vai olhar. Você só não pode se alimentar daquilo que está na sua frente, na sua mão. Porque se você fizer isso, o diabo vai entrar e vai destruir a tua casa. Eu quero aqui, antes de orar, dizer que, como Davi foi inspiração para muitos soldados, que vocês vão ser inspiração para muitos casais, para uma geração. Fiquei tão feliz, irmã Andréia, em vir aqui, vocês chamando a juventude para cantar. Quando eu chego numa igreja, eu gosto muito de pregar em muitos congressos, pregue para tudo quanto é tipo de congresso, mas tenho uma paixão para pregar para jovens, porque quando eu vejo a juventude na igreja, eu vejo que a igreja está viva, pastor. E eu fiquei feliz de ver, passa a juventude para louvar a Deus. Essa juventude que cantou aqui hoje, elas buscam inspiração em vocês. Portanto, não fale com a juventude, não fale com ninguém. Posso orar, pastor? Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus querido, por esses casais que aqui estão. Que cada homem que aqui está seja um provedor na sua casa, do seu lar. E eu repreendo todo espírito de prostituição, todo espírito de adultério, Pai. Senhor Jesus, e que tu continue levantando, meu Senhor, homens como Urias, soldados leais, que mesmo arrancado do campo de batalha, o coração dele ainda está lá. Abençoa esses casais em nome do Senhor Jesus. Agora dá um abraço nela e dá um abraço nele. Isso. Bate palma aí, que esses casais que estão, ó. Volta para os vossos lugares.